E aí, beleza? Todos nós já tivemos que lidar com aquele tipo de tarefa que deveria durar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, mas acaba levando embora muito mais tempo do que isso. Nos leva embora a manhã inteira ou até o dia inteiro do nosso tempo, das nossas atividades. Então, uma tarefa atrapalha outras e por aí vai. Por exemplo, você estava lendo um livro e se empolgou muito e se atrasou para um compromisso importante. O que acontece é que depois você pensa na leitura do livro e se lembra daquilo que aconteceu e às vezes até abandona essa leitura porque ela te atrapalhou em outras coisas, evitando colocá-la antes de atividades importantes e assim você vai deixando para depois, não vai encontrando tempo para encaixar essa atividade e acaba sendo prejudicado, tendo a atividade, a experiência do livro prejudicada por isso. Você já passou por algo assim? Então, hoje nós vamos falar sobre o Time Box, que é um método, uma forma de você pensar na organização do seu tempo, construindo caixas de tempo, em tradução literal aí do inglês. Vamos imaginar como uma viagem. Imagine que quando você vai viajar, normalmente você tem uma quantidade de dias reduzidas, porque você tem que alocar esses dias dentro de suas férias. Por ter esses dias reduzidos, você tem que determinar um período para fazer cada coisa. Um dia específico para determinada atividade, amanhã do outro dia para ir em tal lugar e por aí vai. Quando você define esse tempo dessa maneira, todas essas coisas dentro de caixas de tempo, você deixa de olhar para algumas coisas mais triviais e passa a ter objetivos mais importantes. Assim, você prioriza aquilo que vai lhe causar maior bem-estar ou maior resultado. O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos. E é justamente nesse ponto que o Time Box pode te ajudar. Pensa comigo, se o tempo é o seu recurso mais valioso, aquele que não volta atrás, aquele que você não pode comprar de maneira nenhuma e aquele que permite que você faça e conquiste todas as coisas, então uma técnica como o Time Box pode te ajudar a ter uma vida melhor, mais feliz, mais saudável, com experiências melhores. Inclusive, ele ajuda em alguns quesitos importantes quando a gente quer ser produtivo, como por exemplo, evitar ser perfeccionista. E quando você gerencia melhor o seu tempo, significa que você está sendo mais produtivo. O que você faria hoje se não houvesse amanhã? Provavelmente você selecionaria as coisas mais importantes a fazer, as melhores experiências, os melhores resultados para fazer nesse curto espaço de tempo. Quando você define um time box, não é que você vai fazer como se não houvesse continuidade. É que você vai fazer dentro de um limite de tempo aquilo que tem maior prioridade para você. E a prioridade é você que determina, é o seu propósito, são os seus objetivos, os resultados que você quer ter, a experiência que você quer viver naquele determinado momento. Seja um momento dedicado ao trabalho, ao estudo, à sua vida religiosa ou à sua família. E uma curiosidade é que um estudo foi feito pela Harvard Business Review e nesse estudo o Time Box foi eleito como a número 1 dentre 100 ferramentas de produtividade, como sendo a ferramenta mais útil para a sua produtividade. E um dos motivos é que quando você define um período de tempo, ou seja, uma caixa de tempo para fazer alguma coisa, você também automaticamente vai atribuir a ela um determinado objetivo, uma meta, algo que você tem que cumprir naquele período de tempo. E como você sabe quanto tempo tem, você para de perder tempo com trivialidades. Você não destina seu tempo para as coisas como análise, características, minúcias, coisas pequenas em relação àquilo. Você tenta fazer, agir ao invés de planejar da maneira mais objetiva e mais produtiva possível. Dentro da metodologia do Time Box são previstas duas maneiras de programar o seu tempo. Uma é a de duração fixa, onde você define intervalos, como por exemplo 30 minutos para fazer uma leitura, uma semana para fazer exercícios ou um mês para obter um determinado resultado. Então você define tempos que não precisam ser em horas, em minutos ou em dias, mas são tempos que têm uma curta duração de acordo com aquilo que você quer fazer.
Por exemplo, se você está pensando em fazer algo maior, como por exemplo estudar para uma prova, ou se exercitar, preparar para alcançar um determinado tempo em corrida ou em ciclismo, alguma coisa assim. Você pode definir que você vai fazer um tipo de treinamento durante uma semana, todos os dias, em determinado horário, e executá-lo, né? Sabendo que você tem apenas uma semana para conseguir esse determinado resultado, você vai fazer o esforço dentro do seu melhor para alcançar aquilo. Porém, você pode determinar também durações flexíveis. A duração flexível é aquela que você tem uma menor previsibilidade daquilo que quer conseguir. Por exemplo, se você conhece muito pouco sobre aquela sua meta, os seus objetivos ali, e quer alcançar um tempo que você não sabe ainda se é capaz de alcançar, você pode determinar um tempo flexível que varie de uma semana a 3 semanas ou algo assim. Porém, é sempre importante determinar algum limite de duração para a sua atividade, mesmo que ele seja um limite bem extenso, que você tenha aí uma capacidade de executar aquilo que você deseja dentro do limite mínimo até o limite máximo. Uma das coisas interessantes do Time Box é que quando você anota ou faz qualquer planejamento pensando em caixas do tempo, você também passa a colher pequenos resultados, micro resultados. A partir desses micro resultados, você tem a sensação, a percepção de realização, de sucesso, de ser bem sucedido em fazer determinadas atividades. Então veja que você muda a forma de pensar. Você para de pensar apenas no objetivo final, como por exemplo a conclusão de uma faculdade e a obtenção do seu diploma, e passa a pensar em períodos de tempo. Eu vou estudar para a prova do período tal para obter uma nota acima de X. Então você coleta resultados ao longo do caminho e vai percebendo como está evoluindo nas tarefas que você se propôs. O Time Box tem algumas vantagens que são bem evidentes quando se começa a executá-lo. Eu vou citar algumas para vocês. Uma, agir de forma mais intencional, né? Como em cada dia lá da viagem, se você tem um objetivo para aquele período de tempo, você age intencionalmente em todas as suas atividades colaterais para que aquilo seja atingido. Então você sabe onde focar, você pensa de maneira direcionada para aqueles seus objetivos. E o foco é o elemento mais importante do Time Box. Por quê? Porque quando você define um período de tempo para executar alguma atividade, significa que naquele período de tempo você vai se dedicar exclusivamente àquela atividade, evitando distrações, como por exemplo, conversar no celular, entrar em redes sociais e fazer outras coisas. E falando em foco, foco com certeza é uma outra vantagem do Time Box, pois se você se programa para fazer algo específico, automaticamente reduz a quantidade de coisas que tomam o seu foco ou lhe fazem se distrair. Reduzir a alternância entre mais de uma tarefa ao mesmo tempo é uma outra forma de obter mais foco e mais resultados, já que a sua mente, o seu subconsciente, ele gasta energia a cada vez que você tem que alternar de um conteúdo para outro. De uma tarefa que você estava fazendo, uma atividade, seja atividade física, cognitiva e etc. A cada vez que você faz essa alternância, seu cérebro tem que relembrar tudo que ele estava fazendo, reconstruir todo o raciocínio que você tinha feito, seja ela numa atividade física, numa brincadeira ou qualquer outra coisa, para que você prossiga de onde você parou. Então, fazer uma atividade por mais tempo sem essa alternância economiza energia e lhe permite maior concentração também. Uma outra vantagem ainda é a redução das suas incertezas, já que todas as dúvidas drenam sua energia. Quando você tem a certeza ou pelo menos uma previsão daquilo que pretende fazer no dia, você fica muito mais tranquilo para começar e terminar a sua tarefa atual sem se preocupar se a outra tarefa terá o seu tempo devido para ser realizada. Por exemplo, você vai ler o seu livro mais tranquilo sabendo que haverá um tempo específico, um tempo de qualidade planejado para apenas brincar com o seu filho. E para mim, uma das maiores vantagens da caixa do tempo, ou Time Box, é a redução do perfeccionismo. Porque quando você coloca um período de tempo para executar uma tarefa, você se força a executar aquelas coisas que lhe trazem mais vantagens. Você não fica com paralisia por análise, aquele momento em que você fica analisando quais são os defeitos, o que poderia melhorar,
quais são os riscos, tentando identificar riscos que ainda não estão sendo percebidos e deixa de agir. Por quê? Porque quando a gente para e fica analisando demais alguma coisa, normalmente o que está acontecendo é que o nosso subconsciente está encarando aquilo como alguma coisa que tira a gente da zona de conforto, e esse desconforto faz com que ele fique analisando motivos para não realizar, para não agir em cima daquilo que a gente se propõe. O nosso subconsciente, na intenção de economizar energia, fica ali procurando maneiras de contornar aquela situação para que nós continuemos na nossa inércia, no estado em que estamos, preservando a energia corporal, a nossa energia vital, para que a gente não se exponha a novos riscos que poderiam afetar aí o nosso corpo, a nossa existência, a nossa saúde ou algo assim. É um instinto de autopreservação que o nosso corpo, o nosso organismo traz desde a época em que nós fazíamos caça, coleta e precisávamos nos expor a riscos muito maiores do que os riscos que temos hoje em dia. Agora que você já entende o que é o Time Box, eu vou passar algumas dicas sobre como utilizá-lo. Primeiro, comece do começo. Não queira ser o mestre Jedi do Time Box logo na primeira semana. Segundo, sabendo das vantagens que eu falei há pouco do Time Box, como evitar o perfeccionismo, como ter uma previsibilidade do seu dia, essas coisas, determine quais delas fazem sentido para você. Determine quais delas são seus objetivos. Anote isso, deixe em algum lugar com o seu planejamento do Time Box. Por quê? Porque vão existir momentos em que o seu instinto de autopreservação, o seu subconsciente, vai questionar o porquê de você estar tendo trabalho em fazer um planejamento através da caixa do tempo. E o motivo pelo qual você vai continuar fazendo é exatamente esse objetivo que você definiu para começar a fazer. Então, tenha isso em algum lugar para que você se recorde sempre que precisar continuar qualquer atividade. Terceira dica: quando estiverem dias intensos, programe time boxes de descanso. Descansar também é muito importante. E o descanso de qualidade é mais importante ainda. Então, se você definir, por exemplo, 30 minutos para parar e relaxar, tomar um suco, coloque esses 30 minutos para fazer apenas isso, de maneira bem produtiva, sem, por exemplo, utilizar o celular, sem ser atacado pelo monte de informações que você recebe de dispositivos como televisão, rádio, telefone e etc. Outra dica, já vamos para a quarta dica, é adicionar lembretes. Coloque lembretes para início e fim dos seus períodos de tempo. Mesmo que você não pare de fazer algo na hora em que o lembrete despertar, você saberá que aquele período de tempo já se passou. E aí você vai concluir quando você achar melhor. E mesmo assim, procure dar preferência a períodos de tempo pré-definidos, porque isso causa maior previsibilidade e também é mais eficiente para evitar procrastinação, perfeccionismo e outras coisas. E por último, a quinta dica é agrupe tarefas semelhantes, já que para transitar entre uma tarefa e outra você gasta energia. Agrupando tarefas semelhantes, esse reagrupamento de ideias, essa reorganização dentro da sua cabeça precisa ser menor. Assim você vai trabalhar de maneira mais tranquila e mais confortável, sem tanto estresse mental. Agora me diz uma coisa, você gostou dessas dicas? Acredita que isso faça sentido para você ou para outras pessoas? Se você se lembrou de alguém que poderia ouvir algo do que eu falei, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de inscrever nesse canal e me acompanhe nos próximos. Até logo e tchau!